Susana, cujo nome consta nos documentos de Joaquim Falcon, telefona para Ariadna. Ariadna explica que está fazendo uma investigação sobre violência de gênero e encontrou seu nome entre os processos de Joaquim, que era seu sogro. Álvaro diz ao advogado que os pais de Olga vão interpretar de forma errada se ele aceitar as ações dela. O advogado acha que Álvaro não tem por que se recusar a fazer a última vontade de Olga e explica que a família dela não tem como impugnar o testamento. Álvaro pergunta se os pais dela sabem disso e o advogado responde que não. Álvaro fica pensativo. Daphne avisa Gael que vai sair da casa porque para ela será incômodo e doloroso vê-lo cada vez que ele for visitar sua mãe. Gael lembra que se ele for viver em Miami, não vão se ver. Daphne também quer sair porque não sabe o que acontecerá com o projeto do edifício. Gael acredita que nas reuniões da família Falcon eles vão se encontrar. Daphne pede que ele a deixe decidir sobre sua vida. Bárbara leva a Hilda até Gema e a mulher começa a ofender a garota. Bárbara defende a sobrinha, apesar de também não concordar que Gema tenha escondido o namoro dela. Gema afirma que ama Jimmy e não quer fazer mal a ele, mas Hilda continua com as ofensas. Bárbara grita com a mulher e diz que Gema não está sozinha. Hilda dá seu último aviso e vai embora. Susana não sabe se deve colaborar com Ariadna porque sente muito medo e desliga o telefone. Bárbara explica toda a situação a Gema e exige que ela termine o namoro ou terá que voltar para o seu povoado. Bruno incentiva Álvaro a aceitar as ações de Olga e diz que eles podem continuar com a sociedade, dando seguimento ao projeto do conjunto habitacional. Álvaro decide aceitar, mas antes quer falar com Martim e Gisele. Enquanto recolhe suas coisas do jornal, Ariadna diz a Cassandra que vai continuar com sua investigação. Cassandra está pronta para pedir demissão em solidariedade à amiga, mas Ariadna não deixa e diz que elas vão continuar investigando juntas. Lino sugere a Bárbara deixar que Evita se encarregue de Gema, mas Bárbara conta que ela passa dificuldades. Lino diz que não é seu problema, pois já tem os próprios, e imagina que Bárbara esteja chateada por não ter encontrado os documentos de Joaquim. Bárbara confessa que só queria incomodar Ariadna, e as coisas que importam de Joaquim estão guardadas no depósito do jardim. Bárbara entrega as chaves do depósito para Lino guardar com ele. Lino tenta convencer Bárbara a desistir de se desfazer da casa. Ariadna fica feliz por Olga ter deixado seu escritório para Álvaro. Ele sugere mudarem para o apartamento que viram e Ariadna promete pensar. Falso, Lino diz a Gema que vai falar com Bárbara para dar uma mão a ela com seu namoro. Em seguida, ele pergunta se a garota encontrou mais alguma coisa para ajudar Ariadna nas investigações. Gema responde que não. Álvaro vai informar os pais de Olga sobre o testamento da filha, e Gisele acha injusto que Ariadna desfrute de tudo o que Olga trabalhou para conseguir. Martim avisa Álvaro que de agora em diante o caso de Olga é assunto dele e da esposa. Álvaro lembra que também perdeu sua filha e tem o direito de conhecer a verdade. Queiram eles ou não, Álvaro não vai descansar até saber quem a assassinou. Tadeu pergunta a Ariadna se seu pai não foi buscá-lo na escola porque está zangado com ele. Ariadna diz que foi porque ele não pôde. Ariadna se dispõe a ouvir os problemas de Daphne, diz que o que ela tem é desamor e afirma que pode seguir em frente e ser feliz sem mais ninguém. Daphne ouve atentamente.
Gemma volta a enfrentar o protesto dos pais dos alunos, exigindo que ela seja expulsa da escola por não ser um bom exemplo para seus filhos. Eduardo flagra Lino fuçando nas coisas do depósito do jardim. O psicopata diz que está organizando e tem autorização de Bárbara para entrar no local. Eduardo avisa que não vai permitir que sua mãe se envolva com alguém que não conhece e tampouco ele vai ocupar o lugar de seu pai. Lino planeja uma maneira de fazer Eduardo sair daquela casa. Eduardo acredita que agora que Ariadna perdeu o emprego, possa pensar em voltar com ele. Ariadna deixa claro que nunca voltaria com ele. Daphne consegue um emprego na empresa como professora de inglês. Gemma conta a Jimmy o que aconteceu na casa de sua tia com Hilda e decide terminar o namoro. Jimmy fica decepcionado. Eduardo grita com Bárbara porque ela é contra que ele volte com Ariadna. Lino surge repreendendo Eduardo, que grita ainda mais alto. Lino descobre que Ariadna foi demitida do jornal. Hilda e Jimmy não se entendem. Pedro vem buscar Jimmy e o garoto recolhe várias garrafas de cerveja para levar com eles. Eduardo tenta se reaproximar de Tadeu, dando um livro e prometendo uma festona de aniversário. Ariadna lembra Eduardo que não é o momento para festas pela morte de Olga e por não terem dinheiro para isso. Eduardo a enfrenta e avisa que vai fazer a festa com seu próprio dinheiro. Ariadna deixa Tadeu de sobreaviso sobre uma possível mudança de casa. Gemma está triste pelo rompimento do namoro. Daphne se dispõe a escutá-la e aconselha a focar nos estudos para conseguir um bom trabalho e sustentar o filho. Gemma realmente quer ter seu próprio dinheiro para comprar roupas porque sempre sai com as mesmas nas fotos. Daphne a abraça e explica as despesas que ela terá com o filho, mas garante que é o sacrifício mais bonito de uma mulher. Gemma lembra que não terá um trabalho quando seu filho nascer e vive ali pela solidariedade de sua tia. Lino aconselha Ariadna a procurar outro tipo de trabalho e se oferece para arrumar um emprego numa revista de variedades, mas ela não aceita. Gael conversa com João de Miami por telefone e estranha todas as críticas vindas do seu suposto amigo quando mais precisa de apoio. Cassandra e Ariadna trabalham juntas no apartamento de Álvaro. Ariadna comenta que não vai com a cara de Lino e não sabe o motivo. Bárbara diz a Lino que Melda não vê com bons olhos a relação deles por conta da idade. Jimmy chega na sala de aula com ressaca depois de ter bebido todas. Gael inicia sua apresentação em Miami e a própria campanha o faz refletir sobre a importância da família. Ariadna se nega a servir o almoço a Eduardo. Na presença de Tadeu, Eduardo começa a fazer planos para quando ele, Ariadna e o filho estiverem morando nos Estados Unidos. Ariadna espera Tadeu se retirar para voltar a esclarecer a Eduardo que eles não são mais um casal. Eduardo tenta convencê-la de que ela precisa voltar com ele porque não conseguirá trabalho. Ariadna informa que agora que seu trabalho não oferece mais perigo a Tadeu, irá se mudar com o filho. Eduardo responde de forma agressiva. O delegado dá detalhes de como Olga foi morta para Álvaro e os pais dela. O assassino tem o perfil de um abusador em série e a golpeou várias vezes para acabar com a vida dela, indicando que ele não tem o costume de matar. Gael faz uma magnífica apresentação em Miami e, ao findar, fica mexido ao ouvir um slogan sobre família, o que o faz olhar a foto dele com Daphne e as crianças. Lino chega à loja de Imelda sozinho para esperar Bárbara
e intimida a mulher, avisando que não vai permitir que arruinem a felicidade de Bárbara. Bárbara chega em seguida e Lino a pede em casamento diante de sua amiga Imelda, que observa assustada. O delegado informa que o assassino de Olga é alguém que ela conhecia e tinha confiança, porque tudo indica que ela foi por sua própria vontade ao local do crime. Martim e Gisele acusam Álvaro. Ariadna proíbe Eduardo de voltar a se aproximar de Tadeu. Ele joga um prato no chão e mostra a Ariadna que entrou oficialmente com o pedido para obter a guarda do filho.